Atos capítulo 25, do verso 13 ao verso de número 27, nos diz assim: Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem, e levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não mais convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Vamos orar. Ó Deus amado, nós exaltamos o teu nome glorioso. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos colocou, ó Deus Santo, junto da tua igreja, do povo que se chama pelo teu nome, a fim, ó Deus, de exaltar a tua majestade. Somos gratos por isso, somos gratos por tua palavra que foi lida, que será pregada, que ela venha, Deus Santo, falar ao nosso coração, que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, para a tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos vendo a situação em que se encontra o apóstolo Paulo, sendo levado diante das autoridades a fim de testemunhar a respeito da sua fé. Paulo já esteve diante do governador Félix, onde ele teve oportunidade de falar a respeito das acusações que eram feitas contra ele. Sobretudo, ele teve oportunidade de mostrar que eram infundadas todas as acusações que faziam contra ele. Ainda assim, Félix o deixou preso. E após Félix, assume um outro governador, Festo. E Festo precisou lidar também com o julgamento de Paulo. Nós vimos isso na semana passada. Mesmo sem nenhuma prova, Félix, governador anterior, tinha mantido Paulo preso por 2 anos, porque ele tentava conseguir o apoio dos judeus. Quando Festo assume, ele vai até Jerusalém. Ele também tem interesse em ter o apoio dos judeus. E ali, basta ele chegar, 2 anos depois que Paulo está preso,
ele é cercado de judeus que começam novamente a acusar o apóstolo Paulo de várias questões, tentando fazer com que o governador pendesse para os judeus na hora então do tribunal. Sabendo ser Paulo um cidadão romano, sabendo que ele não poderia fazer nada diferente disso, ele não permite que Paulo seja julgado ali em Jerusalém, manda então que os acusadores, que homens preparados, fossem até Cesareia a fim de acusar o apóstolo Paulo. O que acontece é que assim que ele chega, ele inicia o tribunal no dia seguinte, e ele verifica que todas as acusações também são infundadas. Então veja, Félix já tinha percebido isso, agora Festo também percebe. Mas há um problema: este homem quer o apoio dos judeus, ele precisa do apoio daqueles que estão debaixo do seu governo. E aí então ele pergunta a Paulo se Paulo não queria voltar com ele para ser julgado por ele lá em Jerusalém. E Paulo então, percebendo o que estava acontecendo, percebendo o rumo que o governador queria dar ao julgamento, ou seja, ser favorável aos judeus, apelou para César. É isso que nós temos então no contexto imediato ao texto que nós lemos nessa noite. E o texto dessa noite mostra o que aconteceu após isso. Diz aqui Lucas que Festo recebe a visita do rei Agripa e da sua irmã Berenice. Agripa e Berenice estão então aqui juntos visitando ao governador. Os historiadores falam e descrevem algumas suposições que havia, alguns rumores de que a relação entre Agripa e Berenice, que eram irmãos, era uma relação incestuosa. Eles viviam de fato maritalmente, apesar dela ter casado e depois ter voltado a morar juntamente com o irmão, mas eram irmãos, e estão os dois ali então visitando Festo. Este homem que está aqui, chamado de Agripa, se trata de Herodes Agripa II. Você vai ter a menção de vários homens chamados de Herodes na escritura. Este aqui é Herodes Agripa II. Ele era bisneto de Herodes o Grande. Esse você conhece bem, é o que aparece logo no início dos evangelhos, matando todas as crianças por ocasião do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele era filho de Herodes Agripa I, que você também conhece. Herodes Agripa aparece aqui em Atos dos Apóstolos. Ele é aquele que manda executar Tiago, passa Tiago ao fio da espada, e é o mesmo que não dá glória a Deus, e por conta disso ele é comido de bicho. Deus o julga ali naquele momento, pois então Herodes Agripa II é filho desse Herodes. A Bíblia vai mencionar ainda um outro Herodes, que não vem dessa linhagem, mas era um irmão desses aí, que vai aparecer também lá nos evangelhos. Então este aqui era Herodes Agripa II. Este homem, ele era versado nos costumes dos judeus. Ele conhecia bem a fé dos judeus, as escrituras dos judeus, e ele foi feito governador pelo imperador Cláudio, que reinava naquele tempo. É este homem então que vem visitar a Festo, e no texto você vai perceber algumas atitudes do homem natural. E o que eu quero dizer por homem natural? Aquilo que Paulo explicou quando ele falou aos Coríntios: o homem natural não discerne as coisas espirituais. O homem natural é o homem morto em seus delitos e pecados. É a situação de Festo nesse texto. Quais são as atitudes que você percebe aqui de Festo, este homem que não tem a Cristo? A primeira atitude notada no texto é uma rejeição do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Veja o verso 19. Ele está aqui falando a respeito do que estava acontecendo, e ele diz: traziam contra ele, contra Paulo, algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma está vivo. Por que eu estou dizendo que este homem está rejeitando o Evangelho Salvador?
Ele está relatando a Agripa o que havia acontecido. Agripa chegou em sua casa e ele então está dizendo: olha, recebi uma herança do governador anterior, eu vou ter que julgar esse homem, esse Paulo. Tem muita gente falando sobre Paulo, e ele começa a explicar a história, e em determinado momento ele diz: olha, ninguém conseguiu provar nada até agora. O que tinha contra Paulo são questões religiosas dos judeus, e um assunto aí que eles falavam de um morto, que Paulo fica falando que está vivo. E isso demonstra que Festo não deu o menor valor para o testemunho de Paulo a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, da ressurreição do Messias. Ele simplesmente olha aquilo como questões religiosas dos judeus, e de modo particular essa questão que envolve este homem que está morto, mas que Paulo fica falando que está vivo, e os judeus então insistem que está morto. Festo teve a oportunidade de estar diante de Paulo e dos judeus, e como uma das acusações contra Paulo era exatamente Paulo pregar a respeito da ressurreição, não era isso que Paulo fazia nas sinagogas? Ele vinha dizer que aquele que os judeus matavam estava vivo, ele havia ressuscitado, era Senhor sobre todas as pessoas. E então Paulo tem oportunidade agora de explicar isso diante do governador. E Paulo fala a respeito da sua fé. Ele fez isso lá diante de Félix. Lembra o que ele fez diante de Félix? Olha, eu tenho uma confissão a fazer, eu sigo o caminho. No caminho eu creio nos nossos pais, nos profetas. Eu tenho esperança de que há ressurreição, porque os profetas tinham. Paulo está ali naquele momento falando a respeito da ressurreição de Cristo e da exaltação de Jesus Cristo. Logo, você pode inferir que ele fez a mesma coisa diante deste homem, deste governador. Ele ouviu a pregação sobre a morte e ressurreição de Cristo, mas mantém o seu coração fechado ao Evangelho. Ele não quer saber do Evangelho, mas essa é a reação comum de todo homem. Essa é a reação do homem que está morto em delitos e pecados. Ele ouve o Evangelho e a palavra da cruz é loucura. As coisas espirituais, elas não são discernidas, porque para que alguém discirna coisas espirituais, essa pessoa primeiro precisa estar viva. Essa pessoa primeiro tem que ter o coração transformado pelo Senhor Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo não transforma o coração do pecador, não há condição de ouvir o Evangelho, não há condição de ouvir e atender ao chamado do Evangelho. Quando alguém atende ao chamado dizendo eu creio nesse Jesus, é porque Deus já efetuou uma obra exclusiva dele, mudou o coração de pedra por um coração de carne, para que pudesse crer. E enquanto Deus não faz isso, ninguém crerá. É isso que está acontecendo aqui. Este homem ouve um excelente pregador, um excelente mestre, mas mantém o seu coração fechado para o Evangelho, porque não há iluminação do Espírito Santo, e o pecador vai achar que tudo isso não passa de loucura. Mortos espirituais, meus irmãos, não conseguem entender verdades espirituais. Festo mantém-se longe de Jesus. Abra sua Bíblia em João 6 e você vai ver o que Jesus fala, que o que Jesus fala explica o que está acontecendo ali. João capítulo 6, verso de número 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aqui você tem um outro pregador, também bom, melhor do que Paulo. O próprio Jesus está falando, testemunhando a respeito de quem ele é. E ele então diz àqueles homens: eu sou o pão que desceu do céu. Qual é a reação destes homens? Veja lá no texto. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz desci do céu? Que negócio é esse? Que conversa é essa? Não faz sentido essa conversa.
Nós sabemos quem é a mãe dele, nós sabemos quem é o pai dele, nós sabemos o que ele faz, e agora ele vem dizer que ele desceu do céu. Que negócio é esse? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém. E quem está dizendo é Jesus. Ninguém pode ir até Cristo se o Pai não trouxer. Salte lá para o versículo de número 65. E o contexto aqui, a partir do versículo 60, é que diante da pregação de Jesus, aqueles homens já estão escandalizados. E o texto diz assim, veja a partir do 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito a quem vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Preste atenção agora no versículo 65. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus não podia ter sido mais claro aqui, meus irmãos. Ir a Jesus não é uma decisão pessoal que o pecador toma por conta própria. Ele não tem condições de fazer isso. Ele está morto, ele não ouve, as palavras batem no seu ouvido e não fazem o menor sentido. Se Deus não vivifica o pecador e não traz o pecador, ele não vai. Daí então Jesus usar essas duas expressões: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E a pergunta que você deve fazer diante desses versículos é: por que não é todo mundo que vai então até Jesus? E se você olhar para o texto e for bem honesto com o texto, vai ter que responder: é porque o Pai não trouxe. Jesus disse que assim como o Pai vivifica os mortos, o Filho vivifica a quem Ele quer vivificar. Por que é que Festo está diante de Paulo e não dá ouvidos ao Evangelho? Porque o homem natural não consegue discernir as questões do Espírito. Meus irmãos, você precisa saber disso quando você anuncia o Evangelho. Quando você prega, você está pregando a pessoas que estão mortas. Você prega a pessoas que não estão entendendo nada do que você está dizendo. E às vezes a gente não tem essa impressão. Você fala e para você está sendo o mais claro possível, e a pessoa fala assim: não faz sentido isso aí. E você fala: mas como é que pode uma pessoa não entender isso? Não se espante, ela não consegue entender. É como se você estivesse de fato falando em outra língua. É como se você encontrasse um japonês e começasse a dar instruções a ele de como ele sai daqui da Reta da Penha e vai até a fábrica da Garota ali em Vila Velha, mas falando em português, e ele não entende uma palavra em português. Você pode gesticular, fazer o que você bem entender, ele não vai compreender, ele não tem condições de ouvir. O pecador, quando ouve o Evangelho, não tem condições de responder ao Evangelho. Não é uma decisão simplesmente pessoal do homem. Ela é sim pessoal quando o Espírito vivifica o coração, e aí sim o pecador diz: eu quero. Mas antes do Espírito vivificar o coração, não há condições de o pecador responder afirmativamente ao chamado do Evangelho. Então não desanime quando você prega o Evangelho e as pessoas parecem não entender.
Não se entristeça quando você não vir o resultado. Quando você começar a pregar para amigos, para parentes, para colegas de trabalho, para pessoas que estão à sua volta, que você quer que creia, mas que não estão dando ouvidos ao que você está dizendo, não estão levando a sério aquilo que você tanto diz. Não estranhe isso. Essa é a reação normal de todo pecador. Antes, clame àquele que pode mudar corações. E é interessante porque até mesmo dentre aqueles que advogam que a salvação é uma decisão pessoal e de que Deus não passa por cima do livre-arbítrio de ninguém, quando vão orar, dizem assim: Senhor, salva minha mãe. Mas que negócio é esse? Você está pedindo para Deus passar por cima do livre-arbítrio da sua mãe? É isso mesmo? Porque se Deus não passa por cima da vontade de ninguém para salvar quem quer que seja, você não pode fazer um pedido desse a Deus. E por que nós pedimos? Deus muda o coração do meu pai, Deus muda o coração do meu sobrinho. Porque a Escritura é bem clara: Deus muda corações, Deus inclina corações. Foi isso que Ele fez no coração de Lídia, quando Paulo se deslocou para perto daquelas mulheres que estavam perto do rio e pregava, e de repente Lídia chega e o Espírito Santo abre o coração de Lídia para ela ouvir, para ela atender as coisas que Paulo dizia. Deus salva quem Ele quer e quando Ele quer. A salvação pertence ao Senhor. De novo, não desanime, porque se for propósito do Senhor salvar aqueles a quem você prega ou você testemunha, o Espírito Santo vai renovar o coração do pecador e ele vai dar ouvidos ao Evangelho. É por isso que nós precisamos esperar no Senhor por conversões. É por isso que nós não colocamos a esperança nos métodos a fim de ter mais pessoas na igreja. É por não crer que a salvação pertence ao Senhor e de que Ele vai salvar quem Ele quer salvar, que as pessoas começam a inventar moda na igreja. Como é que nós vamos atrair o pecador? Como é que o pecador vai se sentir bem na nossa igreja? O que nós precisamos fazer para que ele venha e goste da mensagem? Não são estas as perguntas que nós temos que fazer. Nós nem precisaríamos fazer essas perguntas, porque a igreja não tem obrigação de agradar pecadores para que pecadores gostem da igreja. A igreja tem a obrigação de pregar o Evangelho, ser fiel e esperar no Deus poderoso que muda corações e que faz com que corações de pedra sejam transformados em corações de carne que creem em Jesus Cristo, que dão ouvidos. Às vezes nós estamos enfatizando os métodos, às vezes nós enfatizamos pessoas. Olha, se a minha mãe ouvisse o pastor fulano, ela se convertia. Mas é? Olha, se a minha mãe pudesse ouvir isso aqui. Por vezes nós ouvimos isso, eu costumo ouvir isso, geralmente, quando eu vou em algum lugar pregar, e termino o sermão, e alguém fala assim: pastor, eu estava aqui enquanto o senhor estava pregando, pensando em fulano de tal, se fulano de tal estivesse aqui, o que ia acontecer? Talvez nada, porque não foi o pastor que pregou, que fez alguma coisa no coração daquele que gostou da mensagem, e que foi impactado pela mensagem. Foi o Espírito Santo que tratou o coração, e pode ser que o Espírito Santo não tratasse o coração daquele pecador que ele estava doido para estar naquele dia ali. Mas a cabeça de muitos é: se ouviu fulano, aí ele converte. Se ouvir a mim, não, eu nem sei falar direito, eu nem sei me expressar direito, como é que a pessoa vai dar ouvido ao que eu digo? E quando nós usamos essas expressões, nós estamos deixando bem claro que nós não cremos no poder do Evangelho e no poder do Espírito Santo. Nós cremos em pessoas, que existem pessoas que são mais habilitadas para fazer outras crerem, sendo que este é um trabalho exclusivo do Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Certa vez eu ouvi alguém me dizer assim: olha, o nosso presbitério, ele precisa crescer
precisa crescer. As nossas igrejas não estão crescendo. Nós precisamos fazer uma cruzada e chamar um pregador famoso, e aí as nossas igrejas vão crescer. Eu falei, vão? É essa a esperança nossa, o pregador famoso? A gente não pode colocar um pregador do nosso presbitério não, que não é famoso, não faz o mesmo efeito. Não, tem que ser o pregador famoso, tem que ser o que tem nome, tem que ser a celebridade. Nós não cremos assim, ou não deveríamos crer assim, porque a Escritura nos mostra que Deus salva pela loucura da pregação, quando Ele quer salvar. É lógico que pregadores precisam ser bem preparados, eles precisam pregar de forma eloquente, mas sem a ação do Espírito Santo, pode ser o melhor dos pregadores, pode ser Paulo, pode ser Jesus Cristo, não há conversão. Foi isso que aconteceu quando Jesus pregou e os judeus se escandalizaram com a sua pregação. Você acha que havia deficiência na forma de comunicação de Jesus? Será que havia deficiência na homilética de Jesus? Será que havia algum defeito na teologia de Jesus? E por que as pessoas não davam ouvido ao que ele pregava muitas vezes? Porque o Pai não as trazia, porque não era propósito. Foi isso que ele respondeu aos seus discípulos, quando ele falou a respeito da parábola da semente, lembra? O semeador saiu a semear, e parte da semente caiu aqui, ali, acolá, e ninguém entendeu nada. Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? E a resposta de Jesus é maravilhosa. Porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino, para eles não é dado conhecer. É por isso que eu falo por parábolas, para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam, para que neles se cumpra o que disse o profeta Isaías: ouvis, ouvis e não entendais, vede, vede e não percebais. Torne insensível o coração desse povo, para que não se convertam e não sejam salvos. Foi Jesus quem disse isso. Haverá conversões quando o Espírito Santo chamar o pecador, porque morto em seus delitos e pecados, o homem natural rejeita o Evangelho e pensa somente em si mesmo. Então olhe para o texto e veja que a segunda atitude do homem sem Cristo é a busca dos seus próprios interesses. E eu creio que é bem fácil você notar isso aqui nesse texto. Festo, o governador, estava num dilema terrível, num grande dilema, porque ele precisava agora enviar Paulo para César, mas ele não sabia como elaborar a acusação. Veja lá no versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Então ele começa relatando o que aconteceu. Olha, este homem que está aqui, é um monte de gente querendo ele morto, então fazendo acusações, dizendo: olha, ele não merece viver mais nada. E ele continua: porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tem de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu trouxe a vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso, sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. O que Agripa está dizendo aqui, em outras palavras, Agripa não, Festo, eu não tenho ideia do que eu vou dizer para César mandando esse homem para lá. Esse é o dilema. Ele precisa enviar este homem para César,
mas ele não tem ideia do que ele vai dizer para César. E aí então chega alguém diante de César para ser julgado pelo quê? Não sei. Você trouxe esse homem aqui para quê então? Percebe o dilema? E por que eu estou dizendo que essa é a razão aqui do dilema? Porque quando Festo recebe a visita de Agripa, e ele sabe que Agripa é versado nos costumes dos judeus, Agripa conhece como que funciona a comunidade lá dos judeus, ele vê agora em Agripa uma chance de uma ajuda para solucionar esse problema. Qual o problema? Não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que pesam sobre ele. Agripa, me ajuda aqui, o que eu falo desse homem? Eu vou mandar ele para César e vou dizer o quê? É por isso que eu estou trazendo ele à sua presença. Esse é o problema. E por que é um problema? Porque ele mesmo admite que não via crime algum no apóstolo. Veja no versículo 25: eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Festo está diante de Agripa reconhecendo o seguinte: estão acusando, ninguém provou, eu mesmo não vejo nenhum crime digno de morte. E por que esse homem está aqui ainda? E por que esse homem não está solto? O que você faz quando alguém é inocente? Solta. Não foi isso que Pilatos tentou fazer com Jesus? Chegou diante da multidão e disse: eu não vejo nesse homem crime algum. E o povo crucifica. Que mal ele fez? Crucifica. Não há acusações. O que o texto vai dizer é que Pilatos, tentando contentar a multidão, vai entregar Jesus à morte. E aqui você tem um homem que sabia da inocência de Paulo, que já tinha ouvido as acusações, que ficou claro que não tinha nada contra ele e que não soltou o homem. Só que ele dá a entender aqui no texto que ele só não soltou Paulo porque Paulo apelou para César. Veja lá no versículo 21. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Veja que Festo, na sua narrativa diante de Agripa, ele está aqui omitindo informações. Quais são as informações que ele está omitindo? Ele não diz a Agripa por que Paulo apelou para César. Por que Paulo apelou para César? Ele não estava sendo condenado, ele era inocente. Que negócio é esse dele ter apelado para César? Veja os versículos 14 a 20 e você vai ver que a narrativa não menciona o porquê. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma está vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se ele queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Está lembrando do contexto? Festo queria levar Paulo para Jerusalém porque ele queria favorecer os judeus.
Foi essa a razão de Paulo ter apelado para César. Paulo está vendo o que vão armar para cima dele. Paulo está vendo que sem nenhuma acusação provada contra ele, este homem está dizendo: Paulo, você quer ir até Jerusalém e ser julgado lá na presença do Sinédrio? Paulo então diz: não, eu apelo para César, eu estou diante do tribunal de César, convém que eu seja julgado aqui. Mas Festo não fala a respeito disso a Agripa. Ele simplesmente fala: olha, eu não vi crime nenhum, eu estou sendo justo, eu falei para os judeus que como cidadão romano ele precisa ser julgado da forma correta, mas ele apelou para César, então eu tenho que levar ele para César. E agora eu estou com um problema, porque eu não tenho como falar, o que falar para César. Perceberam como ele está mudando a narrativa e o que estava então acontecendo aqui? E essa é uma característica comum naqueles que buscam os seus próprios interesses, porque é isso que esse homem está fazendo. A única coisa que interessa para ele é a sua vida, é o seu governo, é o seu reino, é o que ele tem de dizer diante do imperador, para não ficar com o seu filme queimado diante do imperador. Ele está pensando apenas nele mesmo e ele não está se importando com o inocente Paulo, que está ali acusado e nada de ser provado as acusações. A característica daqueles que buscam os seus próprios interesses é essa: falar de si mesmo de uma forma que dê a entender a todos que estão ouvindo quão bons eles são, quão bem intencionados eles são. Ele está diante do rei fazendo uma propaganda da sua própria justiça. Olha, eu recebi aqui esse problema, Félix deixou esse homem para ser julgado, eles queriam que eu condenasse, eu não fiz, ele é um cidadão romano, eu arguí, não tem problema nenhum, mas ele apelou para César. Ele quer demonstrar diante do rei como ele é bom, como ele é justo, como ele faz as coisas de forma correta. E como Paulo se enfiou nesse problema aí, porque apelou para César, não deveria ter apelado. Festo está o tempo todo com a sua pessoa em foco, segue leis para não se prejudicar como governador, ao mesmo tempo tenta dar um jeito de, por meio da lei, ser favorável aos judeus. Olha que interessante, ele chega e diz: eu não posso levar ele para lá, para Jerusalém, porque a lei diz que ele tem que ser julgado lá. Mas aí ele faz uso da lei e pergunta a Paulo se Paulo quer voltar para ser julgado lá. Ele está fazendo tudo conforme a lei. Mas qual a intenção dele perguntar isso para Paulo? Ele quer ser favorável aos judeus, aqueles de quem ele precisa do apoio. E quando ele fala de Paulo para Agripa, ele espera que Agripa o ajude a resolver o seu impasse. É por isso então que ele está apelando a Agripa. Meus irmãos, o homem sem Cristo, além de rejeitar o Redentor, ele vai ficar o tempo todo buscando os seus próprios interesses, porque ainda que ele não se renda ao senhorio de Cristo, ele não está livre, ele não está sem um Senhor, ele sempre está obedecendo a alguém. E se ele não está obedecendo a Cristo, ele está obedecendo aos ídolos do seu próprio coração, que se tornam senhores da sua vida, aos desejos que ele tem diante de si, que se tornam tão importantes, que são a fonte e a motivação para a sua vida. E é isso que você vê neste homem. São os seus desejos, por estar bem diante do imperador, por estar bem no seu governo, que estão motivando ele a fazer o que ele está fazendo aqui. Se ele precisa ir bem com o governador, ele vai lá e tenta o apoio dos judeus, nem que para isso ele precise entregar um inocente aos judeus. O importante é ter o apoio dos judeus. Ele não quer se queimar com César, então ele precisa de uma boa justificativa. Ele chama Agripa e tenta fazer com que Agripa consiga formular alguma acusação contra Paulo. É assim que age o homem natural.
ele age de acordo com seus próprios interesses. Talvez você já tenha ouvido a expressão, uma razão para viver. Eu preciso de uma razão para viver. Todo mundo tem uma razão para viver, sabia? A razão para viver deveria ser Cristo. Mas quando o homem rejeita Cristo, ele vai encontrar outras. A razão para a minha vida é o meu trabalho. É isso que me motiva a trabalhar. É isso que me motiva a acordar cedo todo dia. Eu quero ser conhecido como um grande empresário, então eu vou ralar de segunda a segunda. Eu não vou ter férias. Eu vou construir o meu império. Esse é o motivo. Ou eu vou trabalhar muito porque eu preciso dar tudo para os meus filhos. A razão da minha vida está aqui, são os meus filhos. Eles são o de mais precioso que eu tenho. Então tudo que eu faço gira em torno dos meus filhos, ou gira em torno da minha família, ou gira em torno dos meus prazeres, do entretenimento. E o tempo todo, homens assim estão obedecendo a ídolos que eles mesmos levantam em seus corações, já que eles rejeitam o soberano Senhor. Eles nunca ficarão numa posição onde eles não estão servindo a ninguém, eles estão servindo a ídolos. São os ídolos que os motivam. Por vezes, cristãos ficam frustrados quando veem não crentes fazendo o que é errado, e se surpreendem. E a minha pergunta é: você esperava o quê de um não crente? Porque o não crente, ainda que tome atitudes corretas exteriormente, no seu coração ele está pecando. Diante de Deus ele sempre está em falta. Como dizia Agostinho, ele não faz outra coisa senão pecar. Ele não pode não pecar. Os melhores atos de justiça estão maculados, manchados pelo pecado e pela ideia de fazer por qualquer outro motivo que não a glória de Deus. Nós não precisamos nos espantar quando não crentes estão pecando. Eles são escravos do pecado, e é por isso que nós pregamos a eles. É por isso que nós os convocamos a se arrepender dos seus pecados, a confessar as suas faltas, a crer na obra de Jesus Cristo em seu favor, esperando que o Espírito Santo de Deus mova o coração de pedra e dê a eles um coração de carne, para poder dar ouvido ao que a gente fala. Essa é a nossa atitude sempre diante deles. Agora, se você está em Cristo, é porque você teve o seu coração transformado. É porque você já foi salvo. E sendo assim, você está habilitado a fazer aquilo que Jesus ordena que todo crente faça. Abra em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Eu vou ler o verso de número 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é esse o chamado evangelho? Você quer andar atrás de Jesus? Negue a si mesmo. Abra mão da sua vida. Abra mão dos seus desejos do coração. Saiba que não há nada na vida mais importante que a pessoa bendita do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Só vai fazer isso quem tem o coração renovado. E se você tem o coração renovado, se você é um crente, você pode fazer isso. Você pode buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
lembrando que as demais coisas serão acrescentadas, porque Jesus afirmou que o Pai sabe aquilo de que você tem necessidade antes de você pedir. Você nem abriu a boca para pedir ainda e Deus já sabe o de que você tem necessidade. Por isso, coloque-o em primeiro lugar. Busque a sua glória, busque o seu reino, viva para Ele. E aguarde o seu cuidado. Mas saiba que enquanto você estiver neste mundo, você estará em conflito. A Escritura diz isso. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Eles estão se digladiando o tempo todo. E quando você permite que alguma coisa tome o lugar de Cristo no seu coração, lembra de Jesus? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando você permite que você tenha outro tesouro que não Cristo guardado em seu coração, você vai agir da mesma forma daqueles que não têm a Cristo, pensando apenas em si mesmos. Porque para amar a Deus e amar o próximo, nós precisamos ter a Cristo como prioridade na nossa vida. Quando excluímos a Cristo e colocamos outro ídolo qualquer, algo que nós achamos que necessitamos para a nossa alegria e para a nossa satisfação, nós agora não amamos mais a Deus e ao próximo, nós amamos a nós mesmos e queremos satisfazer esse nosso desejo. É por isso que nós precisamos vigiar o coração a cada dia. É por isso que a orientação da Escritura é sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É por isso que você tem a exortação de guardar no coração a palavra para não pecar contra o Senhor. Porque quando nós descuidamos do nosso coração e deixamos alguma coisa ganhar espaço nele, mais do que Cristo, nós vamos obedecer a esses desejos. Então, se você tem algum problema na sua vida, este homem tinha um problema, ele precisava saber o que fazer com um preso que ele estava mandando para o imperador, e ele vai resolver esse problema baseado nos desejos do seu coração. Talvez você tenha algum problema, algum dilema na sua vida para resolver. Coloque isso diante de Deus e haja. Faça aquilo que você pode fazer, mas sempre de forma bíblica e piedosa. Não tente resolver os seus problemas burlando a lei de Deus, quebrando a lei de Deus. Não é assim que nós resolvemos problemas. Não é assim que nós caminhamos na nossa vida. Não peque para se safar de problemas, por exemplo. Os filhos estão aqui, as crianças, e às vezes acontece alguma coisa e o pai e a mãe chamam. O que aconteceu? Falem a verdade. Mas se eu falar a verdade, pode ser que eu seja disciplinado. Sim, talvez seja essa a consequência do pecado. Mas não ache que você vai se livrar da disciplina mentindo e inventando outra história para seu pai ou para sua mãe, porque ainda que eles não saibam e não os disciplinem, o Senhor está vendo e Ele disciplina. Até mesmo os nossos filhos. Nós não mentimos para nos safar de problemas. Ou você está lá no seu serviço, deu algum problema no seu setor, você sabe o que aconteceu, ou talvez você seja responsável e alguém diz assim: por que está acontecendo isso? Não falo, deixa aí, todo mundo é suspeito, né? Tem 20 pessoas aqui dentro, não é possível que vai chegar em mim. Fale, seja honesto. Olha, fui eu, aconteceu isso, eu tentei fazer isso, deu errado. Ah, mas e o meu chefe mandar embora? Talvez ele mande, talvez não. Mas a sua vida não está na mão do chefe, a sua vida está na mão de Deus, que inclina o coração do chefe. É Ele quem está no controle de todas as coisas. É Ele
quem vai tratar do seu problema, não é você com o seu próprio pecado. Ou cônjuges que mentem uns aos outros, às vezes para evitar conflitos. E quando nós tomamos o caminho de pecar para tentar resolver os nossos problemas, nós estamos obedecendo a ídolos do coração. Você precisa ter em mente que você não depende de homens, você depende do Senhor. Mas por vezes você está colocando a sua esperança em homens. E nós fazemos isso das formas mais variadas possível. Eu estou doente, eu preciso do melhor médico. Eu estou solteiro, eu preciso da melhor esposa ou do melhor marido. Eu estou mal de dinheiro, eu preciso do melhor emprego. E aí eu começo a colocar a minha esperança em pessoas ou em coisas, esquecendo que eu estou nas mãos do Senhor. Você lembra da história de José? A história de José é extraordinária por várias razões, mas uma das coisas mais bonitas que eu vejo acontecer na história de José é quando aquele homem, cheio de problema na sua vida, muitos deles causados pelos seus próprios pecados, outros não, mas esse último não era por causa do seu pecado direto. Ele foi parar na prisão porque a esposa do chefe botou o olho nele. Ele não quis se deitar com ela por amor a Deus e a Potifar. Ela mentiu e ele foi parar na cadeia. Ele já tem seus problemas. Ele chega, começa a trabalhar e de repente ele é o superintendente da cadeia. Todo mundo está debaixo da autoridade ali de José dentro da cadeia. E um dia ele chega de manhã e tem dois homens recém-chegados na cadeia, um copeiro e um padeiro. Ambos desagradaram o rei, foram parar na cadeia. E eles tiveram um sonho e não tem ideia de como descobrir o que era aquele sonho. Então eles falam isso para José: qual é o problema de vocês? A gente teve um sonho, não tem ninguém que saiba decifrar esse sonho. E talvez muitos de nós ali no lugar de José, talvez diríamos: já tive muito problema com sonho, deixa esse negócio de sonho para lá. A última vez que eu sonhei, eu fui parar lá dentro do poço. Meus irmãos ficaram com raiva quando eu dei a interpretação. Mas José não faz isso não. Ele diz: diga aí quem fala o sonho. Acaso os sonhos não pertencem a Deus? E aí então ele fala o que significava. E em resumo, um seria solto e outro seria liberto. O copeiro seria liberto. Mas aí José fala alguma coisa interessante para aquele copeiro. Ele diz assim: o sonho é esse, você vai ser liberto. Quando você for liberto, lembra de mim. Não me deixa aqui não. Eu não fiz nada para estar aqui preso. E agora José coloca toda a expectativa da sua vida em quem? No copeiro. Sabe o que o texto diz literalmente? Ele foi solto. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Percebeu a ênfase do texto? Ele falou duas vezes a mesma coisa. O copeiro não se lembrou, o copeiro se esqueceu. Tá bom, eu já entendi. Por que a ênfase? Para mostrar que a esperança no homem é uma esperança vã. Deus não havia esquecido de José. 2 anos depois, Deus deu um sonho ao faraó. E foi aí então, por meio desse sonho de faraó, que estava agoniado, que ninguém sabia desvendar o seu sonho, que o copeiro se lembrou de José. Sabe quando foi que o copeiro lembrou de José? Quando Deus quis que ele lembrasse. Não foi quando José botou toda a expectativa da sua vida naquele homem. E isso demonstra que nós fazemos não para receber nada em troca, não por causa de benefícios, não por causa do que fulano pode me dar. Nós estamos nas mãos do soberano Deus, que guia dia a dia a nossa vida. Quando você quer o favor dos homens, você acaba pecando como fez Festo.
Querendo o favor dos judeus, ele fez mal e foi injusto com Paulo. Então faça o que é correto para a glória de Deus, não somente para se livrar de encrenca, não simplesmente para a sua vida ir bem, mas para que Deus seja honrado. Porque quando você faz o que é correto com uma motivação egoísta, você está pecando. Por mais que as coisas deem certo, Deus não recebe a glória que é devida ao seu nome. E é por isso que eu preciso enfatizar: a sua vida está diante de Cristo, não está diante dos homens. É dele que você depende, é o favor dele que você precisa buscar, é a ele que você precisa honrar, é a ele que você precisa agradar, é ele quem precisa crescer enquanto você diminui a cada dia. O que você pode então perceber nesse texto? Você percebe nesse texto que o homem natural rejeita o evangelho salvador de Cristo e busca os seus próprios interesses. Por mais que ele rejeite o senhorio de Cristo, ele vai continuar um escravo, escravo do pecado, escravo dos seus próprios desejos do coração que governam a sua vida. Mas você percebe aqui também que Deus está cumprindo o que ele disse a Paulo por meio de Ananias. Lembra do que foi? Quando Paulo caiu lá no caminho de Damasco, vendo a luz brilhando, e Deus falou: Ananias, vá lá, porque Saulo está lá. E Ananias falou: Senhor, de jeito nenhum, esse homem mata crente, eu não vou não. E aí então Deus vai dizer: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Quem está aqui? Agripa, o rei, bem como perante os filhos de Israel. Sabe o que você percebe aqui nesse texto então? Que enquanto Festo está fazendo tudo de acordo com seus próprios interesses, querendo cumprir a sua vontade, querendo dar um jeito na sua vida, Deus está usando todos os seus atos para cumprir o seu propósito de levar Paulo para testemunhar diante do rei o que ele vai fazer no capítulo de número 26. Então, enquanto Festo estava ocupado em resolver os seus problemas, Paulo podia descansar no Senhor, porque a sua vida estava nas mãos do seu Senhor, nas mãos daquele que esteve morto, mas que ressuscitou, porque foi isso que Festo disse. Paulo diz que ele está vivo. Era essa a esperança de Paulo, era essa a certeza de Paulo. É ele e unicamente ele a razão de homens pecadores poderem abrir mão das suas próprias vidas, desejos e prazeres e viverem para a glória de Deus. Só Jesus Cristo pode fazer com que o homem haja dessa maneira. É por isso então que Paulo aos Coríntios diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Jesus morreu a sua morte a fim de que você viva para a glória dele, morrendo para si mesmo a cada dia. Em vez então de lutar pelos seus interesses, de buscar os seus interesses, de ter como foco a sua própria vida, viva cada um dos seus dias glorificando a esse Deus bendito que se fez homem, que pagou na cruz os seus pecados e que soberana e graciosamente transformou seu coração para que você pudesse confessá-lo como Redentor.